Acerte o seu daí que eu arredondo o meu daqui. Pânico no ar com ele, o Rick Astley da Panflix. Emílio Zurita, é com você, Zurita. Rick Astley. Ai, meu querido. Meus queridos, estamos de volta. A Paniqueira está no ar diretamente dos estúdios bajuladores da Panflix e da Jovem Pan News. Não é isso? Ontem tivemos a estreia do canal. Foi um sucesso, hein? Sucesso absurdo. Impressionante, é isso? É que aliás, parece arrogância, né? Quando você fica falando muito de você mesmo, mas ganhamos na Globo News. Não, eu sei disso. Várias modalidades. Mas temos várias críticas negativas. Também, Sim. a gente precisa... Várias críticas negativas e você sabe que sempre é muito bom quando você está arrogante, você ganha da Globo News. No primeiro dia. Aí sim, no primeiro dia, Heraldo Peruca. Perdeu a peruca. Heraldo Peruca ficou chorando lá no... Ligou, mandou WhatsApp pro Sami. Nos estúdios suntuosos. Pegou o carrinho da de TV golfe. Globo. Heraldo Peruca, que há 20 anos apresenta grande jornalista. Globo News, ó, a Miriam Leitão, que desdenhou de Samidana várias Sami não tem vezes. talento. Aqui, ó. Você se sente Isso, você acorda de outro jeito. pouco superior. Fica com peito de pombo. Porém, você tem que ler as críticas que descem o pau no programa. Recebemos também. Essas são Aí, importantes. Exatamente. Uma nota zero. Porque nota zero, tivemos várias notas zero. Por quê? Porque aí você desce do degrau da arrogância, do palco da arrogância e volta para a vida terrena. Isso é importante. A vida dos mortais. Joga de salto alto. Exatamente. Então o que acontece? Estávamos todos cheio de pompa à noite, comemorando, fazendo estourando uma champa, olhando o rating de audiência. Caraca. Em real time. Olhando o rating de audiência, champanhe, uma festa magnífica. grande festa. Aí sim, hein? Olhando o minuto, porque não sei se você sabe, mas os canais de televisão, e agora a Jovem Pan News é um canal de televisão. Perfeito. Nós temos a audiência minuto a minuto. Exato, que é o Ibope, né? Que é o Ibope, é uma coisa assustadora. Acompanhando ali, junto com a alta cúpula. Minuto a minuto. Com os engravatados. Na emissora. Os executivos. Os executivos. Os executivos. Estávamos acompanhando ali. Um jantar. Samidana, um jantar? Com isso. Maravilhoso. Magnífico. Aliás, muito obrigado. Obrigado. Obrigado à Equipe do Fazano. a equipe do Fazano servindo. Show de bola. Os macarrões de sobremesa, customizados. Aí o que acontece? A audiência subindo, entrou no nosso programa. Expectativa. Agora vai. A expectativa vai. Heraldo Peruca estava lá na Globo News, Miriam Leitão. Só de olho no Ibope. Veja bem. A gente aqui, esse jeitinho. Sim, Caipira. Jeito moleque. Esse jeitinho aqui. A audiência começou a subir. Começou a subir. Os engravatados olharam, começaram a ver o programa, começaram a acompanhar a audiência. E a audiência, todo mundo ali. Está subindo, está subindo, está indo lá. Pede champanhe. Vá, subir. Será que vamos passar? Será que vai ser agora? É agora, passou! Champanhe para todos! Explodiu. Putinha deu uma cambalhota. Cristal. Porém, durou pouco. Na sequência, hoje, acordando pela manhã, lendo as críticas horrorosas, destruindo o Twitter falando muito mal, o Twitter xingando, todo mundo falando. Bajuladores do novo milênio. Bajuladores, o programa de última categoria, que baixaria, que não sei. Aí você volta a estaca zero. A estaca zero. Isso. Então, são emoções que trocam. E por isso que é importante. São emoções. Você fala, eu sou top, mas, não, mas pera lá. Mas eu devo agradecer a nossa grande audiência que está aqui hoje. Cadê a audiência? Valeu, turma. Cadê a turma? A audiência tá dormindo. Aí, muito obrigado. Vocês nos agraciaram com belos números ontem. Porém, a crítica nos destruiu no dia de hoje. Mas é assim, a vida não tem jeito da gente agradar a todos. O Samidana é um programa muito bom. Mercado Também foi financeiro. criticado ou não? Muito. Muito, inclusive internamente. Mas Críticas duras. Críticas duras. Hoje ele vai fazer Mas eu refleti. Hoje ele vai falar menos. Hoje eu vou ficar quieto. Eu vou fazer só o... Mais interno do que mas externo. foi muito legal. Foi muito legal. A audiência é muito grande. Tá A gente muito bonita. tá muito bacana. bonita. Parabéns aí todos os envolvidos.
a direção, porque televisão é um negócio, é uma equipe muito grande. É verdade. Aliás, a equipe tá brava com uma pessoa aqui no programa que eu nem quero. Não vamos entrar nessa Eu nem pauta. quero entrar nessa pauta. Porque vai ser eu nem quero desagradável. entrar nessa pauta, porque vai ser muito desagradável se entrarmos nessa pauta. Não vem com essa vozinha não, gordão. Fica na tua. Não bota fogo Você no... sabe, né, que em economia tem um negócio que chama recency effect, que é o efeito miopia. E vale uma reflexão para a vida. O ser humano, Emílio, você que gosta de filosofia, ele dá muito mais peso para os acontecimentos imediatos do que deveria. Então, Sim. por exemplo, Renato Gaúcho ganhou 3 jogos, os caras, o melhor técnico do mundo. Tem que treinar o Manchester. Isso, tem que ir pra fora. Tem que ir pra fora, a seleção Barcelona. brasileira. Por quê? O cara não olha o todo, ele olha só aqueles 3 jogos. Ele não olha que ele tomou não sei A quanto média. de 5. Exato. E a mesma coisa quando acontece algo ruim. Perdeu 4 jogos. É imediato. Né? Aí fala, É ruim. manda embora, não serve pra Estrela. nada. Então a gente precisa ter a sobriedade de não se levar pelo impulso do dia anterior. Temos que olhar Perfeito. o filme, não a fotografia. Sucesso A dura arte pouco. da paciência. A arte da beleza e paciência. Você conhece isso? Eu conheço bastante. Arismar do Espírito Santo, grande... Ó, o filósofo também. É verdade. Não, contrabaixista. Foi casado Com com você. a minha querida Silvia Esse. Góes, que é a melhor pianista do Brasil, na minha opinião, minha professora, mas isso não importa. O que ele falou pra mim? Eu toco piano e falou, improviso, Sami, é uma mistura de paciência e beleza. Aí eu falei, mas Arismar, como funciona isso? Frase tão bonita, ele falou assim, se der certo, beleza. Se não der, paciência. dane-se. Então, com isso, a É gente isso vai aí. tocar nosso barco. Belas palavras. É isso aí, belas palavras, Samidana. Mas é a vida. Hoje é um novo dia. Hoje é um novo dia. O que virá, Se né? virar. O que Você virá? nem queira saber. Ai, Kalina, papai. você nem queira saber o que aconteceu no gabinete. Eu nem vou abrir aqui. Porque ele não vai ser deselegante. Porque eu não gosto de ser deselegante. Mas tem algumas coisas que a gente pode falar rápido. Não. Não, melhor vai não. Uma falar porta nada. fechando. Se você quiser, você vai lá nos podcasts. E falo, no E lá corte. você fala o que você quer Lá nas no corte. costas. dos Nas outros. costas. Porque Isso é falar na importante. frente é difícil. É horrível. Preferência, Eu não podcast consigo. que ninguém vê. Exato. Pra Vou nos não- pequenininhos. Mas falar como é que mal. você tá, meu Zuzu? Eu tô ótimo. Zuzu estava na comemoração. Estava na comemoração, o Tutinho, aliás, obrigado pelo jantar pago e pela emissora Que inteira. emoção foi. Não, mas tem que enaltecer. E o Chupa Globo? Chupa Globo, a hora que Chupa estourou Globo o champanhe. Eu falei, o Tutinho deu uma cambalhota lá, a gente pegou, Samidana, fizemos tchutchu. Samidana tirou a O gravata. Vampeta deu cambalhota. Deu cambalhota. O Sammy ficou muito louco ontem. Cristão, nossa. Tocou piano. Ressaca moral. Mas o que a gente Dançou fez foi funk com bom aros. foi ter proibido os celulares. Isso. Eu achei boa a direção. Você me cantou uma Uma pena que eu queria, Sim. queria ter visto o Sammy Sammy cantando tocando. Frank Sinatra. Sim, New York, New Já ter York. filmado E My isso aí. Way, eu cantei com o Zucker. E hoje vai ser um clima tranquilo do programa, me parece. Opa. Hoje parece que não vai ter treta, né? Pelo convidado que a gente tem aqui, a gente Não, vai você não agora. sabe como é que foi. Mas esse convidado Porque também- era outra. Eu sei. Era outro Você não Leonardo. sabe. Eu sei. Você não Inclusive, acompanhou. esse convidado era Não, de você outro. chegou era, agora. Era do Mais Um Podcast. Sim, era do Vocês Mais deram Um uma- Podcast. Roubaram o Roubaram o Delari. Hoje nós teremos aqui a presença De quem? dele, do Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, que é o nosso Sub-17, o vereador mais votado de BH, Sub-15. Sub-15? Brasil. Sub-15, que deve ser candidato. né? Candidato. Dá pra ser. Lembrando que é Então- o palanque então- dele ali na Kalina. Hoje ele vai estar aqui na Cadeira. no Pânico e vai estar no Mais Um Podcast. Sim. Uma dobradinha. Às 18. É uma dobradinha. É bom que já rende. A única certeza que eu tenho é que nas 18 eu consigo perguntar pra ele. Boa. Você tá bravo também. O Alba colocou a peruca. O Alba É bom Vou falar uma falar. coisa pra Sincera você. de O Alba tá É puto. a única pessoa que eu Deixa eu falar uma coisa Vem pra não. vocês. O Alba é bonzinho, mas Não também. vamos. Tem limite. Vamos. Não vamos criar. É o né? cara que entra com a metralhadora no cinema. Deixa eu falar. O Alba é aquele cara quietinho. Mas Quando ele- entra também. Ele é esquisito mesmo. Uma hora ele vai aparecer. Não, eu jogo pro time. Não vamos criar conflito interno. Guerra civil. Jamais. Não é porque ele colocou a peruca do Vila. Não é porque o cara Cheguei 10 ficou, e meia. o cara chegou 10 horas da Cheguei manhã. 10 e meia. não é porque o cara ficou a manhã inteira 10 se e meia. maquiando, Treinando a imitação. Cheguei treinando 10 e imitação, meia. Fez a lendo o perguntinha roteiro dele. pra fazer a pergunta que ele não fez. Não é? Bolou Ele a vai própria ficar chateado. pergunta. Mas tudo bem, vamos deixar pra Festival lá, de páginas indiretas. viradas. Não, Então, não, tá bem direto. O que foi, Golo? Não, é que ele falou assim, Você tá festival de isqueiro. indireto. Eu falei, não, tá bem direto. É tudo pra você mesmo. Muito bem. Dito isso, teremos ele e Constantino, é isso? É isso aí.
Vamos saber do nosso Bolsonaro gordão. Vou pular aqui, tem uma pergunta que pular? poderia me Pula, expor não tem aqui. problema, pode pular. Por quê? Zuzu, você que é o nosso iseitão aqui do programa, sem ficar em cima do muro, qual que é a sua opinião sobre o que aconteceu? Você tá fazendo uma pergunta pra você? Pra mim. Então vai lá, faz uma pergunta. A minha resposta. O pai então fez. pergunte a Autoentrevista. Fala, Zuzu, tudo bem? Tudo bem, como é que você tá? Gostou do programa? Achei o máximo. Você gostou? Legal. O que você achou do Marinho? Achei que o Marinho fez uma boa pergunta, mas ele fez por benefício próprio. Ah, sim, pra Foi maravilhosa a pergunta. Foi boa. Sim. Uma vez. E você achou que o Bolsonaro deveria ter levantado? Não. Achei a postura do Bolsonaro errada. Faltou um pouco de inteligência emocional do próprio Bolsonaro. Mas seguindo aí. E a Paulinha tá brava? Não vou falar, Zuckerman. Pelo amor de Deus, você tava lá embaixo e você sabe o que aconteceu com o Marinho. Seguindo isso, Bolsonaro gordão. E você? Sentiu alguma coisa? Olha só, eu fiquei chateado, tá ok? Eu confesso aí que eu fiquei chateado, mas logo mais eu fui afogar minhas mágoas lá no programa do Siqueira Júnior e já tô de boa de novo. Inclusive ele e o Adriles vão participar da versão do Round 6, aquela brincadeira infantil lá, a corrida do saco. Quem puxar melhor meu saco, vencer. Brincadeira sadia aí, viu? O Adriles tá chateadinho. Ele tá chateado? O Adriles tá muito chateado. Tá louquinho. Eu não precisava ter berrado daquele jeito, não. Chama o Adriles, chama o Adriles. Deixa o texto. É o tesão metafísico. Deixa o texto, vamos lá. Pô, manda um... Ele tá fazendo uma poesia pro O Bolsonaro. Adriles tá chateado. Não consegue. Você foi cavar o pênalti. Não consegue, né? Você marcou um gol contra, Marinho. Deixa aqui a versão gorda. Você marcou o gol contra com a Deixa o equipe. gordão acabar. É isso aí passa o texto. Brincadeira sadia. Vamos agora falar com ele. Mais uma que acertamos aqui, se eu não me engano. Você Aí acertou. que tá. Não, você também. Não, mas- Nós acertamos. Mas eu tenho quase obrigação de acertar Não, isso. Você não, erraram muito. Eita. Erraram sim. muito. Errou ruim. Mas é aquilo lá. As nossas vitórias são Ninguém esquecidas. fala. Só falam do. Se errar um, Renato Gaúcho. Só Renato Gaúcho, só fala assim, antecipamos para a audiência. a Selic, que foi Subiu ontem, foi nós decidida falamos, ontem. Nós falamos na sexta-feira. A gente já. Foi sexta-feira? Não Não sei se foi segunda ou na sexta. Acho que foi segunda. Isso, que estava entre 1 e... Tava entre 1,25. 1,25, 1,5 e 1,75. Mas ontem mesmo tinha gente já falando em 2. Ontem mesmo. Não, mais 2 não. Tá 7 dois é quanto agora? Não, a Selic estava 6,25. A gente falou aqui que ia subir 1,5. O que aconteceu? 1,5 ponto percentual foi para 7,75. Aí como fica a sua vida? Bom, tem impacto primeiro para crédito, então fica mais caro, crédito Financiamento imobiliário, financiamento de carros. Mas para quem quer investir, que é a pauta que eu vou trazer hoje, você tem que pensar o seguinte: eu tenho que fazer um investimento, por mais que esteja 7,75, que ganhe da inflação. A inflação acumulada é 10,25. Porém, a projeção de inflação para os próximos 12 meses é de 6,28. Tá bom. Então eu vou dizer o que você tem que fazer disso. Na renda fixa, obviamente. Na renda fixa, se você for investir abaixo de 6 meses, você precisa procurar pelo menos 105% do CDI. Onde tem? Em corretoras, você consegue bancos que pagam mais de Malufão. 105%. No Malufão. Pode ser também em corretoras de forma geral. No Maluf. Não é qualquer Eu não corretora, posso fazer. que é o nosso patrocinador. Eu sou ligado. A eu não sua posso não falar. interessa aqui. Não, interessa. Coloca um pouquinho em cada pra não ferrar. Não, mas aí... Não, só do Maluf. 50. Aí, de 6 meses a 1 ano, você precisa de 101% do CDI, né? Que pague num CDB ou num fundo. Para 1 ano a 2 anos, 98% do CDI e acima de 2 anos, 95% do CDI. Isso é para empatar com a inflação, é só para você Sim, não perder dinheiro. Isso. Então, quer Mas- dizer, essas são as linhas de corte para você fazer. Mas isso aí é o seguinte, na minha humilde opinião, que eu não sou... você manja. Puta, eu sou... Opinião tola. Nossa, é uma opinião besta Você agora. é o rei do Bitcoin. Não. É uma opinião besta. Isso aí é o Banco Central dizendo, olha, não estamos brincando com inflação. Inflação, esse Vai negócio segurar. de ficar gastando dinheiro, não estamos brincando com inflação. Gustavo nós Franco. vamos segurar essa inflação. Só que não pode aumentar muito também, né? Sam? O Gustavo Franco... É difícil essa conta do Banco Central, né? Que é o seguinte, se você aumenta os juros, você desaquece a economia, que já Isso. está difícil. Agora, se você deixar a inflação,
rolar solta, prejudica inclusive o mais pobre, porque os ricos normalmente eles têm mecanismos para fazer. Outra coisa é que tem fuga de dólar. A gente já falou várias vezes, o dólar alto prejudica não só quem toma vinho importado ou quem viaja. Por exemplo... Tudo, as commodities. As commodities, porque você tem que pagar mais por Gasolina. isso. Gasolina e por aí vai. Agora, o que é interessante é que a gente tem um histórico de inflação muito alta. O Gustavo Franco foi presidente do Banco Central, foi do governo, tudo. Ele falou o seguinte, olha, para país que tem hiperinflação no seu histórico, como é o caso do Brasil, é que nem alcoólatra, você não pode experimentar nem doses pequenas. Então, foi certo o aumento dos juros. Aliás, para mim, os juros ficaram muito baixos, eu achava aquela taxa 2% imprudente, mas enfim, já foi. E, nesse momento, a gente deve ver a curva de juros subindo. A projeção é que em um ano a gente atinja basicamente 12%. De taxa de juros. Não, mas isso é aposta. Não é aposta, porque você já negocia. Vocês erram pra caramba. 12%. Não é? O Atila erra mais. É que no mercado financeiro você tem os títulos que pagam daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3. Quando você pega títulos de 1 ano, já estão negociando essa taxa de 12. Mas não, agora. pode mudar. Mas é a melhor projeção que a gente tem. Pode errar? Pode. Mas é isso. Saudade de deixar o dinheirinho lá parado, hein, Samir? Samidana, os rentistas voltaram. Você tá falando muito, hein? Tá animado. Já vai ter no programa dele, 2 da tarde. Mercado financeiro. Aqui ele já fez mas o programa. Ele troca bem a bola. Olha lá. Muito legal. Só precisa pentear o cabelo. Cabelo já horroroso. Cabelo horroroso. É que ele vai direto. Tô parecendo crânio. E venta muito, ele vai de moto. Parecendo Vai de moto. Ontem eu tava no estúdio, de porta fechada, e dava pra ouvir o Adriles gritando daqui. Não microfonado, sem o microfone. Ó, o psicopata do O Adriles deu um corococó ontem. Nossa senhora. É um tesão metafísico. Tesão metafísico. A virgem dos lábios intocados. Muito bem. É uma coisa. Não é bajulador. Não fala assim, Marinho. Teu colega. O Marinho não pode falar nada. Não, mas ele não tá nem aqui. Não tá nem aqui pra se defender. Chama o Adriles lá. Não, chama o Adriles. Ele fica falando nas costas, igual lá no podcast. Traz aí, então. Muito bem. Falei com ele. Dito isso, vamos acalmar os nervos. Vamos, notícias boas. Aliás, muito obrigado pela audiência. Parabéns à equipe Jovem Pan. Sim. A equipe que fez uma bela TV, cara. Muito bonita. Muita gente assistiu. Posso te pedir uma gentileza? E a gente vai melhorando. Você poderia avisar quais são os canais pra gente assistir? São muitos canais. Temos ali, ó. Claro, não, eu não vou. Não quer falar? Muito chato. Mas tá lá, se tem um papel Canal ali... é que eu não enxergo muito bem. Vai lá, Sami, você que... Quer que eu fale? Jovem Pan News. Sky, canal 576. Na Vivo, canal 581. E na Parabólica, canal 7. Além do YouTube, da Panflix, da rádio e Omnichannel, como diria Diego Delari, americano. Boa. Muito bem. Dito isso... Vamos agora tocar as trombetas do Apocalipse, Reginaldo. Foi só o japonês. Agora ele tá dando gás. Japonês, vou trazer o japonês aí pra fazer. Sombra do japonês foi no meu show ontem. Eu tô ligado. Te ameaçar. Isso é pra ser o Gilberto Barros. Deixa eu falar sério. Kalinex. Fala, Emílio. Que sucesso, hein? Parabéns, Muito, hein? Parabéns a vocês. A gente tá, o nosso programa é de 11 à meia-noite e meia. A gente tá lá e durante o dia é informação sem parar com repórteres no mundo inteiro, no Brasil e tal. E muito bacana, muito bom. Parabéns a vocês, ao Calil. Ao Calil, que é o... Calil é o diretor. Candil. Humberto Candil. O Candil é o diretor do jornalismo, né? Nós não respondemos a ele. Eu tenho a pirâmide invertida. Ele é meu chefe também. Nós somos JP Entreter. Entreter. Não, a gente, gentilmente, ele nos cede, Kalina, Consta, a equipe. O Eliseu. Que ele empresta. O Renato. O Renato Senise. Então, a Jovem Pan News é notícia. É dele. Sim. É dele. Ele manda. E ele dá... Dá uma colher de chá. Obrigado, viu? Mas a gente vem com muito prazer também, né? A gente adora participar do Pânico, sim. Não, mais ou menos. Sim, às vezes você vem de O maresia. que você achou do bafafá?
Cara, eu vi por cima, eu vi a repercussão. Muita Não, você não gente viu me pelo marcou. cima. Muita gente me marcou. Eu vi vídeos picados, né, sobre o bafafá. Você já viveu esse momento? Viu o meu corte? Você já viveu esse momento constrangedor, né? Já vivi alguns momentos Foi que dia do constrangedores. mês, você lembra, né? O quê? Quando... Dia 1 foi dia 1. Foi dia 1. Foi dia 1. Dia 1, ó. Temos Você um viveu, dia você sem viveu treino. esse Primeiro momento. dia sem treino. E você... Dia 1 da TV. A Dia 1 da pessoa, quando você apanha, você jamais esquece. Jamais. Como é que você Tá. se recuperou desse momento? Tá tudo de boa agora, mas assim, fiquei um Mais pouquinho ou menos, chateada. Não Mas tem não como não cumprimenta. ficar, né? Dei uma choradinha em casa. Falei, poxa, eu não esperava isso dele. A gente sempre foi tão parceiro, né? Mas agora tá tudo perdoado, eu entendi. Ele me deu até um abraço ao final do programa e tá tudo certo. Agora mas o inimigo é doeu. outro. Doeu um pouquinho. Doeu. É. Lógico que dói, né? A gente tem Mas tamo junto, sentimentos. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá falando do Morgado. Ah, do Morgado? Não, Não, não. tá falando. Não. Você tem- Olha lá. Eu tô Que falando que é? do Marinho. Ah, Sai fora ali, ó. muito bem. Não aguento. Vamos às notícias agora, diretamente da Jovem Pan News para você com a Bora Karine. lá, Jovem milhares. Pan. Bora lá, minha gente. Bom, eu começo falando, abro o nosso giro com uma das pautas que vem movimentando aí Brasília nos últimos dias. O Tribunal Superior Eleitoral formou maioria para arquivar a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Essa votação começou na terça-feira e está sendo finalizada hoje. Até o momento, já são 4 votos favoráveis ao arquivamento. Do que se trata este caso? A chapa é acusada pelo PT de abuso econômico durante a campanha eleitoral de 2018. Ela teria sido beneficiada aí por disparar em massa mensagens de WhatsApp. As ações usam como base 2 reportagens publicadas pelo jornal Folha de São Paulo. Então, para os ministros que são contrários a essa cassação, não há provas de que a chapa foi beneficiada Inclusive, por Kalina. esses disparos de mensagens em redes sociais. E ainda falando sobre isso, gente, Alexandre de Moraes vai assumir a presidência do TSE em 2022. O que disse? Oi? Credo. O ministro Alexandre de Moraes passará, então, a presidir o TSE a partir de agosto do ano que vem, na véspera das eleições. E durante a sessão de hoje, que julgou a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, ele prometeu punir com prisão quem fizer disparos de mensagens em massa no ano que vem. E falou O que é assim- disparar mensagens em massa? Disparar o que ele não quer que dispare. Do quê? mensagens conteúdo. em massa. Depende do conteúdo, O né? que a gente chama dessas mensagens do Em grupos de WhatsApp, WhatsApp, né? rede Grupos, social. enfim, redes sociais. Não só o WhatsApp, mas também tem muito para aquela outra rede SMS também. social. Telegram. SMS, Telegram. Enfim, mensagens por aplicativos de mensagens, né? Mensagens em massa. Valorizando a chapa, entendeu? Falando bem da chapa e, de repente, prejudicando outra. Tipo a Anitta fazendo a tatuagem na tobeta? Não, isso daí Mas isso não. não pode? Isso é crime? OnlyFans. Hã? Não, é então. outra coisa. Isso Não, aí mas é saiu. massagem em Eu massa. recebi. Não, Isso é outra não, mas é qualquer mensagem? Quais mensagens? Não, mensagens fala- que possam, durante campanha eleitoral, mensagens de propaganda eleitoral sobre uma chapa, no caso, chapa Bolsonaro-Mourão, e prejudicando, de repente, criticando outra chapa com fake news, o que eles consideram fake Mas news, o problema entendeu? é Que eles fazer consideram ou fake news, que é fazer complicado. isso sem reportar? Qual que é a questão? Fazer. Você não pode fazer, mesmo reportando e falar, Disseminação, eu paguei segundo, tudo. olha o que disse Alexandre de Moraes. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que assim fizerem irão para a cadeia por atentarem contra as eleições e a democracia no Brasil. Isso não é permitido. Ah, mas aí tem que ver isso direitinho, né? Porque às vezes o inimigo faz em nome do outro, aí... Porque os candidatos usavam o Facebook para fazer propaganda. Sim, Ué, mas eu pego o seu e faço no seu nome. Então, acho que é esse que é o problema. Samidana. Tem que ver isso aí. Eu acho que é esse o problema, não é fazer. Tem gente que ver não isso joga no, aí, tem hein? gente que não joga pro time, né? É. Vocês sabem. Por exemplo, vocês estão lá, todos candidatos. Tá bom. Todos são candidatos. Marinho 22. Aí eu tô lá também. Aí eu Você é o falo, governador. Emílio da não, Granja. eu falo, eu vou ferrar o Samidana. Aí eu pego, disparo Dispara, o seu exato. nome, a sua carinha, Samidana. Põe o Samidana aí, por gentileza. Por favor. Aquele despenteado. Vai lá, coloca aí. Despenteado, Põe o Sami despenteado.
Depois da morte. O outro do programa. Não, presta atenção. Esse aí é um psicopata adormecido. É pra trás. Eu pego esse aí. Depois da morte. O não, mas aí onde você entra, ó. Samidana 22. Tá aí, Samidana. Eu disparo Exato. em nome de Samidana. E aí eu ferro o Samidana. Exatamente, tem que ver isso aí. Você entendeu onde é que Não, tá isso, o pepino, mas o cara? problema é você disparar anonimamente e não reportar. Meu amigo, você Mas é facinho fazer ferro. Carinha de alegria. Você dispara num site russo. Exato. Então. Você dispara num site russo, manda aqui, aí o cara... Ele você já vai deu a então. letra sabendo o que a gente vai ver ano que vem. Vai ser complicado isso aí. Bom, Ai, também não sei. Enfim. Bom, isso é um problema do não é TSE, nosso. não é Eu não vou problema ser nosso. candidato. É Exato. problema dos candidatos. Eu não serei, tem alguém que vai ser candidato, com certeza, mas eu também não sou. Você vai ser... Nosso convidado hoje. Muito bem. É. Mas posso finalizar com uma notícia que eu não posso dar no Jovem Pan News, mas eu quero noticiar aqui? Que é um absurdo que você vai falar. Legal, deve ser um absurdo. Você tem certeza? É uma notícia de um jacaré. Eu trouxe jacaré já essa semana, mas esse é tarado. Olha isso aí. Pois é, gente. Ele leva o nome de um rapper estadunidense, que é o Kanye West. Ele precisou ser isolado, Emílio, num zoológico Pegou na Covid? Austrália por ser viciado em sexo. Ah, Esse não. jacaré, pois é, testosterona alta. Tem o vídeo, roda o vídeo. Ele pesa Casas de 350 entretenimento quilos. para jacaré. Tem 4. Cadê o vídeo? Aí, ó, tem 4 metros de comprimento e dificultou o trabalho de 12 cuidadores, 12 homens tiveram que agarrar esse bicho para conseguir Ele acalmá-lo. transou com todos os homens. Ai, que horror! Quer dizer, Não, tem um jacaré Renan perto. Bolsonaro do é esse condomínio. aí, mas mas- tem a parte em que... Queremos ver a parte. Ele Que pega os o caras tronco. tentam pegar. Não, ele não copula, eu não trouxe ele copulando com outros Como não? jacarés. Eu trouxe ele sendo contido por esses cuidadores, para vocês verem como foi difícil, porque ele é mas- muito agressivo. Podem ter inventado. Não, eu também. quero a cena do jacaré pegando a jacaré. Olha o tanto de homem que ele estava aterrorizando os colegas da Lagoa. Tava Né? Um encoxando dos os cuidadores disse que ele é jovem, cheio de testosterona, e está causando Ó. estragos. Então ele foi enviado para um cantinho do castigo para Kid Bengala. refletir, porque ele está com a testosterona alta. Mas é mais para frente o vídeo, se puder rodar. O Morgado passou mal também, teve Os essa galera aí. homens Que todos isso? tentando agarrar. Então, ele estava botando terror. São outros 54 jacarés que conviviam com ele. Ele não estava escolhendo macho ou fêmea. Ele estava indo em Eita! todos. Opa! É o jacaré. Qualquer paixão me diverte, é isso mesmo, Qualquer jacaré? paixão me diverte. São 350 quilos e 4 metros de bravo. comprimento. Então, deu trabalho para os cuidadores. Muitos homens. Olha, Só absurdo. Fizeram tchu-tchu. o cara tá encoxando o outro, velho. Precisou disso tudo para conseguir conter esse Fizeram um jacaré montinho. tarado. Muito Agora bem. encoxar o Estava jacaré aterrorizando a lagoa. Vamos fazer Eu um achei uma jacarinho com notícia jacaré. interessante. Infelizmente, não é uma notícia que eu posso dar nos Veio 60 bem, minutos Kalina, de veio notícias, então eu trago para vocês no Sensacional. Pânico. O jacaré tarado, Meu acho Deus. que convém para o programa. Muito bem. Kalina vai estar aí a partir de quê? 15 horas? 15 horas. 15 horas ela 3 horas tá da na tarde. TV. O nosso programa é de 11 à meia-noite e meia. É o programa que a gente exibe nas madruguês. Não é isso, Zuzu? Sempre vê. E vamos a um break agora para a Rede Jovem Pan. Daqui a pouquinho, presenças ilustres. O vereador Nicolas Ferreira vai estar aqui. O nosso querido Constantino também vai estar nesse programa. E agora a gente tem um recado pra você. Se prepare, você terá 365 chances para aprender novas habilidades. Comece o ano novo riscando uma de suas metas com a Nil Cursos. Utilizando o cupom ANONIL, você ganhará 25% de desconto. Mas atenção, a promoção é por tempo limitado. Aproveite e inicie o ano do jeito certo. Acesse agora mesmo nilcursos.com.br. niucursos.com.br. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Aliás, eu vou pedir desculpas antecipadas. Sim. Ontem a gente pediu muitas desculpas Nossa, mas ao nosso não- presidente da República. Você quer pedir desculpas pré-pagas? Antecipadas. Pré-pagas. São desculpas pré-pagas para o Nicolas. Você sabe que meu filho, uma vez ele tava de castigo sozinho, não fez nada. Eu falei, por que você tá de castigo? Ele falou, pai, porque eu sei que eu não vou me comportar. Isso, então ele já antecipou. Que maravilhoso. Ele já pagou o castigo antes. Que maravilhoso. Então eu vou me desculpar antecipadamente. Seu filho é um gênio. Porque ele estaria hoje sendo convidado do mais um podcast, mas vai estar lá às 18 horas aqui na programação da Jovem Pan. E aí tivemos
grande problema. Sim, interno, que a gente não vai abrir problema aqui. interno que eu não posso. Mas com certeza vai aqui. render o programa para um podcast. Isso eu não tenho dúvida. Não, mas obrigado por você estar vindo aqui hoje. Valeu, Nicolas. Mesmo não sendo convidado, porque você veio aqui faz 3 dias. Verdade. E aí fica como sócio. Não Mas é você é stand-by. mas você é um cara que a gente gosta, que a audiência gosta. Então unimos o útil ao agradável. Mas infelizmente você vai ter que ficar o dia inteiro aqui. Exato. Mas depois como é que a gente paga o almoço? Graças a um evento que aconteceu ontem que eu não quero entrar. Não fala não. Não, eu não vou entrar, Tá Gordão. ótimo, ótimo, mas não fala não. Não vai entrar? Eu não vou entrar, não. Tá bom. Não, eu não vou entrar nesse assunto. É a primeira pergunta. Não, a pergunta é sua. Vai no teu podcast. Roteiro. Não. É que tá seguindo o roteiro do Paim. O Paim quer que o circo pegue fogo. Então a gente vai para outra pauta, tá bom. Como é que você tá, Nicolas? Tô tranquilo, tô bem, graças a Deus. Você tá bem? Boa. Já trabalhei hoje, teve o CPI hoje cedo, da Covid lá em Belo Horizonte, tá finalizando. Conseguimos também elaborar a CPI do nepotismo lá em BH, fui eleito hoje o relator. Então a gente já trabalhou, vim para aqui, hoje não tem plenário, né? Então. Entendi. Consegui. E lá você é oposição Sim, sou oposição ao prefeito Calil. ao prefeito. Você me diga uma coisa. Uma notícia que veio aqui outro dia, porque o que acontece nas notícias? Que é meio nacional. Então, algumas notícias, elas ficam meio em segundo plano, mas foi uma notícia que eu... Não sei se acho que a gente nem tocou nesse assunto. O governador, ele congelou o ICMS do diesel, é isso? No estado? Você sim. está por dentro disso aí ou não? Pois é, eu não estou muito por dentro porque em Belo Horizonte, no âmbito municipal, está acontecendo tanta coisa. Não sei se vocês viram, mas saiu um áudio, por exemplo, do Calil, do meio da CPI, porque o ex-chefe de gabinete pediu demissão e começou a falar sobre as questões dentro da prefeitura. Então, realmente, eu fiquei muito focado em Belo Horizonte, por mais que muita gente fica tentando colocar alguns estigmas, né, em vereador, como se fosse vereador federal, mas quando você olha mesmo o meu trabalho, a gente tá focado em BH. Então, de fato, eu não tô sabendo muito sobre isso. Entendi. Você tá sabendo, Sami? Ele congelou. Não, eles querem congelar porque como que funciona o mecanismo de ICMS? É uma taxa, só que é um preço que eles estipulam, então dá muita margem disso. Ele está querendo reduzir disso, vamos ver se vai dar certo, né? Congelar não a taxa, né? O valor em reais. Vamos ver. Isso é uma maneira útil, porque bloquear preço de mercado a gente sabe Aí não que dá é uma... certo, né? Não dá certo. Sim. E para gasolina nem adianta aumentar os juros. Para essas coisas. Energia elétrica não adianta aumentar juros, porque não tá, porque adianta, é o dólar. Né? Adianta só um pouquinho, porque quando você aumenta os juros, pode ter gente que mas venha pôr dólar no Brasil para ganhar esses juros. Sim. E aí o dólar cai um pouco. Mas é aquilo que você falou. Para ir para frente, Sim. o Pacheco tem que tirar da Sim, gaveta. não é simples. Os caras têm que votar, as reformas precisam ser votadas. Aí volta a ter. Porque esse Banco Central, aumentando o juro, ele fala, ó, aqui é sério o negócio. Aqui... Não vai ter brincadeira com a inflação. Ficaria... Mas se o cara fizesse isso agora, aí a gente pode ser Sim, que a gente depende tivesse disso, é estrutural o problema. Não é então a treta tá boa lá para derrubar o prefeito? Tá boa demais. O prefeito Alexandre Calil recebeu, a gente fez diversas denúncias, né, contra ele, inclusive no próprio Ministério Público, já que foram repassados 220 milhões para empresas de ônibus. Só que você tem que fazer isso mediante lei. Você não pode emprestar, não pode ter empréstimo de algum público para o privado sem passar primeiro pela Câmara. E a gente apurou isso, né, com o ex-presidente da BH Trans, Célio Bousada. Então a gente está fazendo um trabalho sério lá em BH e agora, finalizando esses relatórios, tanto da CPI da Covid quanto da BH Trans, finalizando esses relatórios, a gente vai começar a pensar realmente no processo de impeachment. E a Covid, qual é a treta lá? No Rio, né? Você foi tentar visitar Não. Do nada, a gente levanta o Rio. Não posso contar dos dois, não tem problema não. Que essa pauta deu uma treta. Boa, deu uma tretinha. Lá em BH o Covid tá igual o resto do país, né? Hipocrisia. Carnaval tá chegando, nas eleições, por exemplo, né? Deixaram aberta a cidade. Belo Horizonte, infelizmente, não teve previsão, não teve planejamento. Pra vocês terem ideia, eu perguntei para todos os membros de comitê da Covid de Belo Horizonte e todos afirmaram que não há ata de reunião do comitê da Covid. Ou seja, os caras simplesmente decidiam da cabeça, não tem ata de reunião. E o decreto é totalmente ilegal. Então, inclusive, a comissão que a gente estipulou hoje foi para poder derrubar todos os decretos do prefeito Alexandre Calil, que eu chamo carinhosamente de Gargamel. Sério? Ele te odeia. Eu acho que ele me odeia. Vamos botar ele aqui para ver se ele levanta da cadeira.
O Calil não sai nem pra trabalhar e vai vir aqui. O quadro, quem levanta, pra quem você dá o banquinho. Pra quem você levanta do banquinho, Zuzu? Eu até antecipei, desculpa, mas teve uma treta com você no Rio de Janeiro, você foi tentar visitar o Cristo Redentor e aí tinha um negócio da vacina. Pois é. O que acontece? O pessoal acha que a gente faz tudo de forma premeditada. Na verdade, eu encontrei o Thiago Galhaço e falou, pô, você já foi no Cristo Redentor? Falei, não. Vamos lá. Aí quando cheguei lá, eu descobri, tava lá, comprovante de vacinação e tudo. Eu falei, pô, perguntei pra moça. Falei, realmente precisa? Porque assim, o ônibus ali não precisa. E tá lotado. Ela, não, é necessário e tal, que não sei o quê. Eu falei, tá, e aí? Se a pessoa não tiver, se eu fizer um exame ali agora, um teste PCR, mostrando, ó, não tô com Covid, eu posso entrar? Ela, não. Eu falei, percebe que isso não faz sentido? E nisso eu postei no meu posicionamento nas redes sociais, dizendo que isso é muito além do que uma birrinha. Muita gente pode interpretar isso como uma birrinha, mas na verdade, a sua liberdade, ela é retirada em fatias, como o Hayek diz, né? É como a mortadela mesmo, vai tirando aos poucos e nunca é na totalidade, é sempre aos poucos. Então eu falei, olha, a gente precisa ficar atento, porque é um local público, o decreto é inconstitucional, e enquanto isso, os balifunks estão lotados, os metrôs, os ônibus estão lotados, e é uma hipocrisia absurda. Se eu não estou com vírus, por que eu não posso adentrar no local? Então, o pessoal, óbvio, né, faz de tudo manchete, então saiu aí para poder dar views para eles, mas meu posicionamento se mantém, de que a gente poderia estar lidando de uma forma mais equilibrada com essa pandemia. Eu tô com uma dúvida aqui, Nicolas, que ontem você fez uma postagem e falou que estaria dizendo algumas verdades. Eu tô curioso para saber quais são as verdades que você vinha dizendo nesse programa. Olha o gordinho isqueiro aí. Só queria saber quais são essas verdades, tá legal? Não, eu acho que eu ia responder a primeira pergunta do... Tem uma outra pergunta. Pode mandar. Eu tenho uma outra boa. Ontem, a gente até achei que a Kaline ia falar, mas acho que não deu tempo. O Roberto Jefferson, que até então estava ao lado do Bolsonaro, estava na prisão, e ele falou que o Bolsonaro e o Flávio se viciaram em dinheiro público. E ele fala que vai chamar o Mourão, né? Então, quer dizer... Ele que é o cara do mensalão, bom lembrar. Pro PTB. Então, quer dizer, não dá para entender direito. Qual que é a sua leitura dessa treta? Cara, eu sempre fico um pé atrás com todas as pessoas. Eu não tenho, por exemplo, Roberto Jefferson, não vai ter foto com ele, não vai ter tweet apoiando ele. É que ele é do PTB e o Bolsonaro falou que vai sair pelo PP ou por outro partido. Pois é, e aí é o lobby. Foi preso. E aí, obviamente, é a política. O próprio Mourão mesmo não tem uma boa... Mas calma, antes da prisão ele não estava defendendo o Bolsonaro? Sim, estava defendendo. Mas aí é aquilo que a gente vê, né? Tem pessoas realmente que, quando vê que não tem como mais ganhar uma mamata, começa a falar contra. A gente vê isso em vários lugares. Nicolas, o que você aprendeu na política, Nicolas? Você tá lá há quanto tempo? Faz 10 meses, né? 10 meses, famoso 10 meses. Desde o começo eu aprendi que eu tenho que realmente aprender mais com a Bíblia, que fala que você tem que ser inocente como a pomba, mas prudente como a serpente. Eu vi que é possível você se manter firme. Eu vi que é possível você... muitas das vezes não negociar ali seus valores e se manter firme ali nos seus posicionamentos. Contudo, é necessário sempre ter o diálogo. É sempre necessário ter o diálogo. Por exemplo, lá na Câmara... O diabo. Veste Prado. O diabo eu não sei muito dele. O diabo é aquele que chega pra você, te seduz, faz você, te oferece coisas maravilhosas, te oferece a juventude e sabedoria. Sim. Olha como o diabo é danado. Então, vou contar pra você. Você que é um cara da Bíblia. O diabo, ele chega lá pra Deus, porque o diabo também é um anjo. Ele chega pra Deus e fala, eu vou pegar esse menino aqui. Menino. Que bom menino, eu vou dominar esse menino. Aí ele faz uma aposta. Mas faz você assinar, ele te explica. Exatamente. Aí ele chega pra você, ele te oferece a sabedoria, você vai ser o cara mais sábio, o cara mais jovem. Você não vai envelhecer como eu. Você vai sempre ser esse Nicolas bonitão, que as meninas gostam. Com a pele. Só que aí você vai vender a tua alma a ele. Isso. Todos os seus valores você vai entregar por ele, porque ele é muito sorrateiro. Sedutor. E a política é assim. Sim, com certeza. Do tanto que você previu. Esse local aqui foi um local de previsão sua, você não é mãe de nada, mas você previu, por exemplo, o Kim Kataguiri, né? Falando sobre o que ele viria a se tornar, né? Mas enfim, mas isso é porque você não acha que ele entrou na política? Mas total, um cara que dá nota 7 pro Maia e 3 pro Bolsonaro e me chama de bolsopetista. Mas enfim, o que eu sinto é o seguinte, você consegue se manter firme, você tem que ter um diálogo, lá na Câmara mesmo eu converso com todo mundo, mas eu sou firme nos meus posicionamentos.
Então, assim, por exemplo, na campanha, muita gente fala, Nicolas, foi fácil você ganhar porque eu fui o segundo vereador mais votado, teve voto pra caramba, bateu recorde. Então, você deve ter sido super fácil. Pelo contrário, eu não usei um centavo de dinheiro público, eu fiz vaquinha, minha família me ajudando, minha igreja, a Direita Minas me ajudando. E, assim, consegui chegar lá. Mas, para chegar lá, eu tive que recusar várias ofertas indecorosas. Por exemplo, você quer entrar na chapa? Você quer entrar agora é 50 mil. Se você quer entrar de última hora, é 80 mil. Eu falei, eu não vou entrar assim. Ah, não, porque quando você ganhar, eu preciso de 3 cargos. E eu falei, não vou. Então, o partido que está comigo não me propôs nada disso. Não fiz nenhum tipo de acordo com ele nesse sentido. E, obviamente, deixei bem claro desde o começo que eu entraria, mas eu seria alguém independente. Então, mas aí você não fica fraco? Não. Eu, por exemplo, tenho o meu... Você só fica você fica sem poder político, você fica sem barganha. O cara que era chamado de fraco virou presidente, não tinha ninguém, nunca teve diretório. Mas vamos pensar nesse ponto. No ponto do cara que chega lá. Você não acha que o Bolsonaro agora está pensando muito mais em colocar uns senadores fortes para ele poder ter esse jogo político? Porque você sente que não adianta você ter... Hoje em dia não adianta você ter... Milhões de seguidores. Não, milhões de seguidores e milhões de votos. Hoje em dia o jogo ali tá sendo... Muita gente para comandar. A votação. A votação. O próprio Bolsonaro falou isso aqui. A votação. Sim, Emílio, é importante. Mas, por exemplo, lá na Câmara, o meu projeto de proibindo a linguagem neutra já passou em todas as comissões, pela constitucionalidade, vai para o plenário. Já protocolei um outro projeto contra a questão da corrupção, junto com o vereador Ciro Pereira. Eu consegui derrubar uma moção do PT, também em plenário, que eles estavam ali relativizando a atitude da polícia no caso do Jacarezinho. Então, assim, eu tenho construído algo, eu tenho conseguido, sabe? Nós derrubamos um empréstimo bilionário do Calil que iria para uma ocupação ali no Isidoro. Então, assim, eu converso, eu dialogo, eu falo. Por exemplo, eu chego lá e bato na esquerda, mas eu sei que é tipo uma escola, pô. Uma hora eu vou ter que fazer trabalho com você, uma hora eu vou ter que pedir a borracha porque eu esqueci. Tem que ter diplomacia, você tem que conversar. Mas, assim, eu vejo que tudo, obviamente, tudo tem um limite. Ô, Nicolas, você falou da porrada na esquerda. A esquerda, ela substituiu e tá moralista agora. Queria falar com você, queria a tua opinião sobre o caso do Maurício do vôlei, que deu uma opinião sobre o Superman bissexual, foi demitido do time. Só fazer um adendo, desculpa, na verdade nem foi sobre a publicação, né? Sim, sobre a publicação dele, exatamente. É uma opinião dele sobre o personagem que não existe. E aí a galera começou a lacração foi mandado embora e o pessoal pedindo a cabeça dele. Como você avalia isso, uma opinião do personagem que não existe? Então, a publicação dele foi no seguinte sentido, olha, vamos ver até onde nós vamos chegar. Sim. A publicação dele mostra onde de fato nós chegamos já. Que você não pode exprimir uma opinião contra os lírios do campo aí do LGBT, caso contrário eles vão pra cima de você com tudo. Ou seja, você não pode mais discordar de uma prática ou de um comportamento, caso contrário você é homofóbico. Exato. Então você pode falar mal de pastor, falar que ele é ladrão, pode falar mal de padre falando que ele é pedófilo, você pode falar mal de todo mundo. Aí quando você se posiciona contrário a uma prática, você é homofóbico, vai ver se eu tô na esquina. Então assim, eu por exemplo tô sendo processado porque eu chamei um homem de homem. Como assim? Pois é. Aí o que vai acontecer? Ser hétero agora vai se tornar crime. Um cara vai chegar pra você, igual aconteceu, por exemplo, com as LGBTs, eram lésbicas que recusaram fazer sexo com trans e elas foram consideradas transfóbicas. Ou seja, você não pode nem mais escolher quem que você transa. Então, assim, se um cara chegar pra mim e falar assim, olha, eu quero transar com você. Eu falo, não, meu irmão, você tá doido? Sou hétero. Ele, o quê? Você é homofóbico. Então, ou seja, se um homem agora já não liberar mais, ele é homofóbico. Todo mundo agora tem que virar gay. Caso contrário, você é homofóbico. Então, no caso do Maurício, não foi por causa daquela publicação. Foi porque ele, obviamente, é um apoiador do Bolsonaro. Do tanto que tem vários outros atletas que postam várias outras coisas e ninguém mexe uma palha para poder denunciar isso. E o que acontece no caso aí, que é o sério disso? Qual que é o perigoso disso? Que a igreja, por exemplo, tem um posicionamento com relação à homossexualidade. Como é que vai ficar isso? Se eu passar a falar agora que, olha, eu considero a homossexualidade pecado. E aí? Aí o cara vem pra cima de mim, e aí, Nicolas, se o seu filho nasceu homossexual, eu vou condenar isso 100% e vou amar ele 100%. Porque eu tenho a maturidade de reconhecer algo que é uma prática e algo do que é o meu filho. Mas eles não conseguem fazer isso. Agora, se você discorda do meu cristianismo, eu posso falar, não, você tem que concordar. Caso contrário, você é um cristãofóbico. Olha quanto que soa ditador isso. Agora, o que fizeram com ele é absurdo. O Minas, a Fiat, promovendo a cabeça dele, pedindo Exatamente. A cabeça dele. Sim, isso patrocinador. Sabe, ridículo. Mandar um abraço pro Maurício. Já encontrei com ele, já almocei com ele. Mandar o Maurício. Não se curva a pressão do coletivo. Se essa porta se fechou, outras vão abrir. Problemas que se dão nesses caras, velho.
Mas você não acha que isso é uma celebração? É exagerado? Isso aí daqui a pouco as pessoas não vão mais... Brega. Não é brega ou não. Por exemplo, é uma celebração. Porque, por exemplo, se você pegar realmente os gays, gay não podia ter cargo público até anos 60, né? Nos Estados Unidos você não podia ser funcionário público se fosse gay. Tem vários filmes lá, tem a história do Harvey Milk, que foi o grande cara. Uma coisa... Ganhador do Oscar no filme. Então, eu acho que quando você ganha uma casa, eu acho que esses movimentos, eles estão celebrando aquilo. Então aparece um monte de distorção. Mas eu acho que à medida que vai passando isso aí, a tendência a tendência eu acho que é voltar a se entender. Emílio, mas qual que é a questão? A questão é que a assim. esquerda, como a gente sempre fala, ela compreendeu que ela ganha através da cultura. E antes de todo genocídio físico, tem um genocídio cultural. Por que, por exemplo, você abre um canal de televisão, você tem ali o cristão sendo taxado como careta, a mulher ali, né, que é evangélica ali com coque, com um saião, você tem o galã da novela, que é o adúltero, e você tem o homossexual, que é o legalzão, gente boa, conta piada, que é o cabeleireiro. Eles vão construindo uma narrativa que fica no seu subconsciente, que inclusive Antônio Gramsci, ele chamava que essas pessoas eram os intelectuais orgânicos, ou seja, são pessoas que estruturam, organizam o pensamento revolucionário. E esses caras, por exemplo, o roteirista de filme, é muito mais importante para a revolução cultural do que um político que fala para as massas. Por quê? Porque o roteirista consegue alterar a rota do seu pensamento para algo que ele quer. Então, por exemplo, você abre ali um filme de comédia hoje. Você consegue ver um filme de comédia hoje com sua família? Não consegue. Porque tem uma cena de sexo, porque tem ali uma piada com a conotação sexual. E aí a criança hoje é o grande alvo. Por que eles estão investindo tanto em propagandas com criança arrotando ali ideologia? Por que eles estão fazendo com que crianças, né, por exemplo, a Turma da Mônica, o Maurício de Souza, talvez vai colocar aí um personagem LGBT. Aí eu não posso colocar talvez o perigo disso, falar, pessoal, eu sou contrário a isso por conta disso. Você não pode nem mais questionar. Mas caso você não é a contrário, favor da você liberdade também? Não sou a favor da liberdade, por exemplo. Mas a questão, a diferença é que você opina e depois a questão não é existir, ok? Por exemplo, tem uma propaganda do Bradesco que usou um monte de criança para poder ficar derramando ali ideologia racista, sexista, Teve aquela propaganda também do Burger King, deles falando, olha, eu tenho um pai, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma mãe. Aí sabe o que aconteceu? O pastor Jorge Linhares, lá de BH, de Getsemane, fez um vídeo contrário, falando, olha, esse aqui é meu pai, esse aqui é minha mãe. De acordo com a Bíblia, que diz que existe homem e mulher. Um procurador foi lá e intimou ele para poder testemunhar. Ou seja, não é uma questão, não é uma questão de aceitação, é uma questão de imposição. São coisas bem diferentes. A pessoa faz o que quiser na vida dela. Agora, querer impor isso e falar ou você aceita ou você aceita... Não, mas é totalitarismo. Mas eu acho que isso aí vai chegar uma época... Eu acho que é celebração. Eu acho que é celebração. Porque o próprio cara que está explicando... Tudo bem, a política se apropria de todas as minorias. Tá? Só que aí o que acontece? Quando você começa a ver a consequência disso, no dia a dia começa a ter distorção. Aí o próprio cara que se apropriou daquilo fala, opa, não vou mais mexer. É que nem você querer ser politicamente correto. Você não consegue. Você não consegue ser essas regras, porque ela é muito rígida, entendeu? Porque ela fica todas aquelas minorias e o que sempre diz é o seguinte... Todo mundo que quer um lugar bonito na mesa da tirania. Total. É o que todo mundo quer. Os lacradores, todo mundo quer. Você quer sentar num lugarzinho bonito, o teu nome, um lugarzinho melhor para que você mande nos outros. Exato. A grande verdade é essa. E o poder se apropria disso justamente para ter voto, para se manter no poder. Por isso que essas armas são tão poderosas. Por exemplo, a ideologia de gênero. Não é algo que você fala assim... Você pode parar e pensar, quem está assistindo, fala assim... Qual que é o problema, Nicolas? Do cara se achar uma mulher... No outro dia se achar um homem, no outro dia ele se achar uma banana, um abacate. Qual é o problema disso? Deixa as pessoas viverem. O problema disso é que existia homossexualidade na Grécia Antiga, existia lá em Sodoma e Gomorra, existia. Porra, tem um jacaré tarado. Pois é, um jacaré tarado, né? Imagina você se sentir um jacaré, né? Ou seja, qual que é o problema disso? Qual que é o real perigo disso tudo? Você está quebrando identidades. Quando você pode ser tudo, na verdade você não é nada. Ou seja, o que está acontecendo hoje? A realidade não é mais aquilo que eu vejo, é aquilo que o interlocutor te impõe. Ou seja, por que vocês falam comigo que isso aqui não é uma bola? Porque, obviamente, isso aqui é um celular.
Então a verdade é aquilo que está em si mesmo. Mas hoje é o seguinte, se você olha para algo, aí tem juba de leão, tem dente de leão, ruge como leão, mas você tem que chamar ele de gatinho. Isso é uma atividade para o quê? Para você negar a realidade aos seus olhos. Daqui a pouco vai ter marmanjo de 50 e tantos anos falando que é uma criancinha. Já tem. Já tem. E aí se esse cara Chupeta. foi... E esse cara foi e fizer sexo com uma criança, vai ser pedofilia, Emad? E aí eles podem falar, não, peraí, mas é uma criança. Então, mas isso aí é a distorção da coisa. Exato, e a esquerda que é isso? Porque hoje em dia o que acontece? Eles falam que a gente já passou pela época da informação e hoje é a época da influência. Né? As pessoas se influenciam, elas estão muito influenciadas por todas essas coisas. Influencers. Influências. Ah, isso que é bacana, isso que é legal, ah, eu sou progressista e tal. Mas isso aí eu acho que, à medida que o tempo passa, eu acho que se acomoda. A única coisa que eu discordo do Nicolas nesse sentido é assim, o cara ele pode se achar um rabanete, mas eu acho que ele tem o direito de falar, não, você não é um rabanete. É, o direito de falar, exato, ele pode achar que ele quiser. Mas aí tem duas mas coisas. hoje em dia, esses caras estão dando a regra do jogo. Exato, E é isso que é ninguém ruim. quer- Exatamente, é isso que é ruim. Mas ninguém quer ser regrado. Porque antigamente, quando você fala da igreja, a igreja que era moralista. Exato. A igreja era Ela que dava moralista. Ó, regra. você não pode usar vestido comprido, não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê, estamos aqui e tal. Isso aí, quando a esquerda tomou conta e foi para a escola, que é o né, mais progressista, vamos chamar assim, ou qualquer coisa de costume, essa coisa toda, hoje eles estão querendo ditar regra. E eles vão ficar tão careta quanto os caretas eram os moralistas antigos. É a nova igreja. Mas eu não acho que é um pêndulo, eu não acho que é um pêndulo, eu acho que vai... Porque o que acontece? O feminismo, por exemplo, a ativismo LGBT, eles conseguem ir na alma da pessoa. Eu vi o que a esquerda é capaz, por exemplo, de fazer com um adolescente, um jovem, dentro da faculdade. Então não é somente uma questão, Emílio, de assim, o cara viu aquilo dali e quando ele crescer ele deixa de ser, ele para com essa besteira. Não, do tanto que a gente tem um monte de gente aí velho que defende a esquerda, que é progressista, que acha ainda que Che Guevara é herói, que acha que ideologia de gênero é algo lindo. Não, Então, mas assim, é porque não paga DARF. Pois é. Eu também era. Porra, mas você não acha, Nicolas, Porra, eu que- usava a camisa, eu usava a boina do Che Guevara. Você usava? Eu ia pra Comprava escola, charuto, eu sabia aquela... comprava charuto cubano. Tinha Tinha essa- música cubana. Hasta la vitória Eu sempre. sentava no colo do Cantalha Fidel. papai. Até o dia que começa a chegar a DARF. Tem uma conta. O DARF Vem chega, rasgando. a conta chega, e aí você fala, meu Deus do céu, não tá certo isso. Aí você muda. Eu acho que é assim. Precisamos ter calma. Eu tenho calma, eu tenho esperança, mas de verdade, quando você vê uma geração que fala todes, aí a minha Não, aí esperança é tonto. se Não, esvai. pera lá. Não Aí binário. é tonto. Aí é tonto. Mas os idiotas não vão ganhar por pera ter lá, razão, não, calma. eles vão ganhar Aí é pela tonto. quantidade. Aí, Exato. se for assim, aí é tonto. Mas Pois é isso é. mesmo. Mas é o que tá acontecendo, essa tonteria. Pois é, tem mesmo. gente que vai em A manifestação tonteria do MBL. coletiva, Mas né? aí, beleza. Aí também não vamos exagerar. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Estamos também na Jovem Pan News. Eu preciso sempre guardar esse nome porque são várias... Multiplataforma. Multiplataforma, com vários formatos. O Pânico agora ele tem um formato no rádio, tem outro formato no YouTube, tem outro formato para TV que estreou. Ontem estamos no segundo programa e hoje a gente está recebendo aqui ele que é muito querido pela audiência, é um moleque novo, um moleque bacana, fala bem, era pobre, saiu da periferia de... Pode falar BH. pobre? Não pode falar pobre. Correria. É pobre. feio. É feio hoje em dia falar pobre. Não, vai falar o Pé quê? de chinelo. Vai falar humilde. Era humilde. Não, humildade não tem nada a ver com dinheiro. Era um cara humilde, é mais bonito. Humildade não tem nada a ver com dinheiro. Humildade já. Oi? Humildade. Era um cara da perifa, cristão, virou o segundo vereador mais bem votado de BH e agora é pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais. Boa. Eu já lancei aqui. Pois é, já me lançou aí, surpresa. Eu já lancei e você vai brigar com o Marinho na tribuna, que é lá onde tem que vai ser ser as lá. brigas. Marinho também vai ser Marinho 22. É Marinho. Marinho 22 e Nicolas 22. Olha o nosso time. Aguardo A ansiosamente. gente colocou um monte de cara ruim na última legislatura. Agora, E agora tem a turma nova. a democracia. A segunda leva. A segunda A leva. segunda letra. Ano que vem é a segunda leva. A democracia é bacana porque é assim. Porque você erra, você fala, puta, Você fiz. pode acertar na e aí na próxima. próxima você tenta acertar. É a segunda É isso, chance. Nicolas? Com certeza. A gente elegeu ali, por exemplo, Alexandre Frota, Demais. Dani Pimentel.
É impressionante. Joyce. Não é Joyce. Não é pra vereador. É Dória. Não tem condição. O É Dória, surreal. você não gosta do Calcinha? É uma das figuras Calcinha mais... tá subindo, hein? Uma das figuras, pois é. Isso aí é no incrível mundo do Emílio. Não existe isso. Calcinha tá Parece subindo, calcinha tá Existe subindo, a isso. calcinha tochada. Calcinha. Vai ser um Põe fio o dental calcinha maravilhoso. A calcinha tá subindo. Põe a dança do calcinha. Ele mudou a dancinha dele, né? Você viu a dancinha É, dele? tá atualizado. Ô, Delari, não tem a dancinha dele? Aquela que ele tá muito Calcinha animado. apertada 2.0. Você não gosta Tocando do Calcinha? araqueto. O calcinha vai ser o candidato. Mas é lógico, aí. Você não vota no Calcinha? De jeito nenhum. Você é bolsonarista, né? Mas Os não. petistas. Agora eu vou te apertar igual a turma faz o contrário. No eventual cenário Calcinha e Lula, você apertaria o 45. Você tira a calcinha ou... Eu tenho a capacidade de fazer decisões, né? Rápidas. Boa. Então é óbvio que iria de Dória se fosse contra o Lula, né? Qualquer coisa é contra o Lula. Tem gente que fica em cima do muro, mas não tem como não. Tem Puta, que ser... os caras só tem essa foto aí. Ó. Por isso que eu falo mal. São colunistas. É verdade. Colunistas da TV. Ele só põe essa foto. É o único que tem lá. Essa é da época da... Você pede ele dançando. Tá vacinando há um ano. Tem essa também. E essa Deixa eu falar um negócio pra você. Banco de imagem. Deixa eu falar um negócio pra você. Você sabe quem teve aqui no programa Pânico? Foi Bolsonaro. o Cunha. O Cunha é politicão profissional. Isso, raposa véia. O Cunha não é essa? Arerê. Não, tem que ser a nova. É a nova. Essa é a nova dança. Mas essa é demais. Essa é maravilhosa. Essa é de canto do jornal. Deixa eu falar sério agora. Tim Maia. O cara te põe fora do timing. Mas depois a edição acerta. Obrigado, o nosso Nicolas. O Nicolas. Nicolas Outro é o editor, Nicolas. muito bom. Quem? O Esquilinho? Esquilinho. A hora do barulho. O Esquilinho tem o mesmo. Nossa, tá bravo. Você sabe o que eu tô falando. Deixa eu perguntar um negócio pra você agora, sério. O Cunha veio aqui e o Cunha é um cara... Tem muita gente que odeia o Cunha, tem gente que gosta do Cunha. O Cunha é o Cunha, o Eduardo Cunha. O Cunha, ele falou o seguinte, cara, 2022 não tem terceira via. É Bolsonaro e Lula. Com certeza. É isso aí. Vai ser o PT, o anti-PT, o anti-Bolsonaro e o coisa. Essa turma nossa, a turma que tá aqui e tal, vai decidir quem vai ser o próximo presidente da República. Sim. Esse bolo, que seria a chapa tênis, que seria essa turma que está em dúvida. Ele falou, talvez o Dória ele possa entrar agora para biscoitar 26. Quem entrar nesse jogo vai estar pensando a longo em 26. prazo. A longo prazo. A longo prazo. Na outra eleição, na próxima, porque aí ele vai ser o cara que vai disputar contra esses dois. Mas ele falou que agora... E pode ser que até o Bolsonaro volte, ou o cara do PT volte, não, se o Bolsonaro ganhar ou não. Mas ele falou, está decidido agora, não tem jeito. Você concorda com ele? Eu concordo, eu acho que não tem outro cenário, não tem outro nome. Eles ficam queimando aí os neurônios aí, tentando apresentar um nome, nunca sai. Ou se alguns nomes assim, tem que rir, né? Danilo Gentili. Para presidente, colocar o quê? Dória. Não tem outra terceira via, infelizmente. O Moro, né? Talvez seja o nome. Então, mas o Molho, eu tenho informações. Ele vai loiro agora. Não. Eu tenho informações quentes. Quentes. Posso dar ou não? Sérgio Loiro? Claro, Sérgio Loiro. Eu tenho informações quentes. Vai votar loiro, vamos votar nele. Eu tenho informações quentes. Eu devo dar ou não? Vai, fala aí. As quentinhas do Brasil mais As quentinhas do Emílio. Na topinha do Emílio? Ok, Vou dar essa É informação. na topinha do Emílio? Por um Brasil mais Fontes, loiro. Fontes. Não, eu fontes. acho que você deve... De... A fonte é a seguinte, veja bem. Pesque e pague. O que mais tem nessa direita, que foi bolsonarista um dia, pulou fora do cavalo, é o oportunismo, é o pesque e pague. Luciano Huck, o Datena, todos esses caras. É o quê? Diz que o molho vem aí, vai jogar a minhoca. A minhoca. A minhoca tá lá. Tá no mar. A minhoca tá lá. Aquela minhoca Se a turma pegar a minhoca, ele fica. vai. Se Se não, largar a minhoca, ele pula do cavalo. Mas Entendi. Você entendeu? Que é o pesque e pague. claro, Tem claro. muito pesque e Chegou. pague. E é até bom fazer isso, que aí fisga Então. quem tá contrário ao presidente mesmo, as máscaras caem. Então, mas aí você acha que ele não pode ser um player bom pra essa Mexer no disputa? baralho? Da chapa tênis, eu tô falando, da terceira via. Não tem expressão aquilo que o Moro fez com o Bolsonaro. O que brasileiro odeia traição. Bolsonaro, sabe, o brasileiro odeia traição. E o que o Moro fez foi isso. Então, quando você olha para o cenário de ano que vem, não tem, vai ser Bolsonaro ou Lula, a gente vai ter que fazer uma escolha. E aí uma escolha entre talvez um prato que você não goste muito, e o outro que é um lixo,
você vai ter que fazer uma escolha que uma criança saiba fazer. Mas tem gente que fica, sabe, quebrando a cabeça com isso. Como, por exemplo, o pessoal, por exemplo, do MBL. Que eu sempre falo aqui, porque fazem um serviço principalmente para a juventude. Se bem que perderam muito espaço aí e já estão bem esquecidos. Tô lembrando deles aqui à toa, inclusive. Mas, Nicolas, desculpa, Aua. Quer fazer, por favor? É só falar que o Moro é o único que tira voto do Bolsonaro, certo? Quem? O Moro? O Moro é o único candidato que eu acho que tira uma parcela. Tira uma parcela, tira. Não, mas tem o Dória também. Não, mas o Dória não. Não, o Dória não divide voto. Perguntar pro Marinho. Marinho tá calado. O que você acha, Marinho? Você tá calado. Nesse cenário, o que você acha? Qual é o player que mexe mais no jogo? É o Moro. Hoje, como eu tive uma certa presença constante ontem, eu resguardo meus direitos de ficar em silêncio. Mas o que você acha? Hoje ele não quer Os meus comandados. Mas, Emília, aí é muito contraditório. É Tigrão com o presidente Chuchuca comigo? Não vem não. Não, aí é loucura. Ele já chamou pra aí é doideira. direita, esquerda. Não vem com briguinha, não. Não é briguinha, é porque, Não vou admitir. Não vem com esse seu paieiro mineiro. Ele quer ser o paeirinho. Deixa aí eu é falar incrível. sério. Não. Caramba. Não, porque Vocês ficou querem- calado. Mas senhor. eu também quero. Ele vai fazer você levantar, irmão. Deixa eu falar. Chamou os outros polícias aqui, por exemplo. Veio aqui o Eduardo Cunha. Quem? O Cunha? Eu não vi chamando de cara. Agora, veio aqui, né, o presidente da República e... Não, mas foi no calor o da Augusto emoção. Nunes. Não, mas no calor da emoção você também fala as coisas. Augusto Não, mas eu também Nunes- falo merda. Sim, claro, mas o problema é você sempre falar merda, né? Esse que é o problema. Se eu concordasse, eu até concordaria com o Marinho, mas aí seriam duas pessoas falando merda. O que acontece? Ontem, o Augusto Nunes falou aqui o seguinte, que um entrevistador, quando ele extrai informação, quando ele não extrai informação, ele fracassou. Ontem, além do André Marinho ele fracassar, ele também cometeu também um desrespeito, não somente com o presidente, né, ao fazer uma pergunta que tem até, eu poderia até dar uma certa validade a ela, contudo a construção dela foi maliciosa, né, com algumas acusações ali indiretas e chamando de cara, né, eu duvido ter peito para poder, não, durante a pergunta, eu vi 1 milhão de vezes, chamar de cara o presidente, eu duvido se chama um ministro, né, do STF de cara, e inclusive depois, quando o presidente já tinha ido embora, falou assim, porque aqui não é a live do Talibã dele, comparando a live, né, do presidente, que ele fala para pessoas com a população. Outra coisa, desrespeitou não somente o presidente, mas também os colegas aqui da bancada, que perderam uma oportunidade, né, de fazer perguntas. E além disso tudo, desrespeitou a emissora. A emissora que estava se lançando, né, e aí fez um fiasco de colocar o ego acima de tudo. E o pior de tudo também, fazendo um desrespeito com os produtores, que trabalharam aí talvez anos para trazer o presidente e utilizou para palanque. E pior de tudo, com a audiência, que se sentiu desrespeitada, obviamente, com isso. Agora, o presidente foi destemperado? Sim, concordo. Agora, ele tem total falta de razão com relação à atitude dele? Eu acredito que não. Por quê? A pergunta era boa? Porque o presidente, sabe por que ele tomou aquela atitude? Que para quem está assistindo, ele é um cara verdadeiro. Ele não foi criado, sabe, em pranchetas de marqueteiros políticos, onde ele é acostumado, olha, se fizer isso, ações padronizadas. Não, ele é um cara de verdade. E, inclusive, o Sami, inclusive seu amigo aqui do lado também, o Daniel, fez uma pergunta crítica, e ele respondeu por quê? Porque pergunta crítica não é desrespeito. Mas quando você quer induzir uma pergunta provocativa, que você poderia estar perguntando sobre tantas outras coisas, que a audiência estava querendo ver, você perde uma chance. Então deixou aqui mais uma vez claro que além de péssimo entrevistador, além de desonesto, também não sabe elaborar uma pergunta. Bom, mas deixa eu falar um negócio pra você. Não vem não. Não, o cara fala pra caramba. Eu penso o seguinte, essas coisas acontecem em momentos ao vivo. Um momento ao vivo, às vezes você tem uma consequência que você no calor da emoção. No calor da emoção. Agora que a Paulinha ficou triste, mas você não pode abrir 6 meses. Não, ela ficou chateada. Isso. Não, ela tá 2 anos. 2 anos pra trás. Eu vou trazer. Olha lá o Bolsonaro levantando. Mas a gente não sabe se ele foi no banheiro. Emílio, a audiência, dá uma olhada nos tweets, com a quantidade de pessoas falando assim, olha, eu vou parar de ver Pânico.
Porque não foi a primeira vez que o André Marinho desrespeitou o presidente. Me desrespeitou, por exemplo. Você está estimulando a audiência. Desrespeitou outras pessoas. Não estou estimulando a audiência, não. Eu leio as pessoas, eu converso com as pessoas. Hoje, inclusive, eu postei no Twitter aqui. Muito embora tenha acontecido aquilo ontem, vejam, porque eu vou ali falar algumas perguntas. Eu falei isso por quê? Aí depois você vai ver, pode ver. Lá na internet você vai olhar, as pessoas falando assim, muito bom, Nicolas, eu não vou ver, porque realmente eu não consigo ver uma pessoa desrespeitando os convidados. Não é somente o presidente, Emílio. Foram várias pessoas, inclusive eu, diversas vezes. Mas eu tô mentindo? Mas vamos deixar isso pra lá. Porque aguenta, não, eu aguentei. Quem me chamou, por exemplo, de bezerrinho em várias coisas foi você. Eu nunca desrespeitei, André. Calma, sem brigas, sem brigas. A audiência pede a cabeça... A audiência pede a demissão de André Marinho. Não vai não. Mas... Ele não vai não, vai ficar. Aqui há uma ditadura. Exato. Quem manda... Típica de Deus da Marinho calvície. fica. Isso. Se Deus da calvície assina, a gente faz assim. Marinho é nosso. Senão não adianta. Marinho é nosso. Não adianta esse discurso. Não vai, não. Certo, Marinho? Não renunciarei. Marinho vai ficar. Mas a Paulinha tá triste. Não, tá triste. Não vai responder, não. Lógico que vai. Aí não, fica por aí. Eu tenho uma pergunta boa pro Marinho. Vocês... Não, o cara tem que falar. Não, esses aqui, eles querem botar foguinho. Queremos. Vocês querem botar... Essa questão aqui... Os caras querem botar foguinho pra lacrar. Não. Vamos deixar pra lá. Não. É o seguinte. Daqui a pouquinho, Constantino. Tá, O tudo Constantino bem. também. Constantino. O que é? Que põe junto. O Consta. O Consta? Não, mas o Consta tá bravo 3 também. contra 1, vai. 5 contra 1. Não, eu tô aqui contigo. Não vai demitir o Marinho, não. Ele tem o direito de falar o que ele quer. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Mas mas podem vir. Pera lá. Podem vir. Vem em mim, Dodge Ram. Deixa eu falar um negócio pra você. Não dá pra esperar muito de um cara que nem sabe se a Terra é redonda. Vamos começar por isso. Fico feliz. Sério mesmo, você nem sabe. essa maior acusação contra mim, você é muito fraco, cara. Eu fico feliz que eu aluguei uma mansão de 6 milhões e meio de reais na sua cabeça, que você tá fixado comigo desde ontem, mobilizando toda a sua patota pra tentar criar um doce. Mobilizando a patota. Ele acha que eu acho que eu faço parte mesmo do gabinete do ódio. Exatamente o que você fez ontem. O que eu fiz ontem? Que isso? Tá sabendo minha vida agora que eu fiz ontem? Ô, Chupetão, pera lá. Eu não brigo pra baixo. Desliga o microfone. Que isso? Desliga o microfone. Não tem. Aí é censura. Não, deixa ele falar, eu falei, pô. Deixa ele falar. Deixa ele falar, Emílio. O cara tem que ter liberdade. Deixa o Marinho falar. Ele não devia ter falado dele ontem, mas hoje pode falar. Não poderia falar. Depois do não, perguntar tudo bem. Perguntar tudo bem. Presta atenção. Exato. Presta atenção. É justo. Presto. Silêncio. Obrigado, Reginaldo. Olha o índio fazendo corte. Só briga pra cima. Permitirei ofensas. Sim. Você tá de baixo. Não permitirei ofensas pessoais neste programa. Tá bom. Dito isso, break. Então nós vamos pro break pra rede e vamos conversar com ele também, o nosso querido Rodrigo Constantino. Então atenção, rede. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem. Fala, Consta. Beleza? Fala, Emílio, beleza? Onde é que você tá, meu? Você tá num lugar diferente? Sofá marrom. Tô no Rio de Janeiro, casa dos meus pais. Porra, tá de férias, né? Que sucesso, hein, Consta? Férias nada. Que sucesso, hein? O livro foi um sucesso. E muita gente dizendo que chegou lá graças ao Pânico, viu? Muita gente. Sim, eu fui lá, eu dei uma olhada assim, eu dei uma olhada ali na rua, pô, dava a volta no quarteirão ali, o livro do Constantino, precisar, o livro é muito bom. Que é esse aqui, ó, Os Pensadores da Liberdade. Que está à venda, esgotou no dia, eles precisaram pegar na outra livraria porque tinha muita gente, e é um livro muito bacana para você ter na cabeceira, para ver os Pensadores da Liberdade aqui, onde tem, são décadas de estudo do Constantino, são os mestres do pensamento liberal. É isso, Consta, não mais. São os que mais me influenciaram, né? Conservadores também, mais recentemente, e vai ter o lançamento no Rio hoje, na livraria da Travessa, no Shopping Leblon, 7 horas, vai ter lá para os carioca. Vamos ver. O que você acha? O Nicolas já tá dizendo que vai ser candidato. Não, o Emílio disse isso. Vai sair pela vai. Lá, pô. Não pode. Já fizemos Nicolas tem meu voto, Emílio. Nicolas tem meu voto porque eu vejo nele, além dos valores apontando para o norte certo, eu vejo nele alguém sincero, né? Alguém que justamente não entra naquele filtro marqueteiro que faz todo um trabalho preparatório antes para lacrar perante uma plateia, né? Para ficar bem dentro de uma bolhazinha. Então eu sinto no Nicolas aquilo que eu não vejo em alguns, por exemplo, por aí mesmo.
pertinho de você. Mas você acha... Dá nome aos bois, Constantino. Mas você André acha... Marinho. Igual outro. Dá nome aos bois. Peraí, sem briguinha. Fala aí, cara. O nome é Então, Então, peraí, os dois falando de decoro ontem, vamos lá. Meu irmão, você recebe o respeito que você transmite. Ele é o presidente sou mais seu irmão, indecoroso André. da história. O sujeito que Eu não cria sou crise seu irmão, diplomática, André. cria crise diplomática, azucrinando e ofendendo a primeira-dama da França. Ele é um sujeito que em por cerimônias isso você vai oficiais tratar usa como se você chinelo tivesse diante de Raider e camisa coleguinha. falsa do Palmeiras. Ele é o cara do... E daí? Eu não sou... E daí? Eu não sou coveiro. Diz respeito absoluto à memória de 600 mil famílias enlutadas do nosso Isso país. é narrativa de... Isso, Meu narrativa Deus, é o seguinte. discurso político, Então vou falar André. de você, Constantino, Não, que já André, voltou da olha sua... só, André, você fala você de não é lacrar, você jornalista. fala de lacrar, é o seguinte. Vamos lá, André, eu não vou Constantino. bater, não vim bater Vamos de boca, lacrar. não, André. Não, você Eu não fala vou de, você bater fala de boca, lacrar é o Você seguinte. pode conversar sozinho com Você quem é um você sujeito quiser. que é processado e condenado por zombar da dependência química alheia, no caso do Fábio Assunção. Você lacrou as custas da Letícia Spiller com um assalto na casa dela. Você lacrou as custas do cabelo da Scarlett Johansson, Constantino. Quem é Meu você Deus pra falar de do céu. lacração dos outros, meus amigos? Não, você tentou Alguém que lacrar. nunca foi micheteiro. Quem Alguém é que nunca você? foi micheteiro Quem é? para começo de Fala, dinheiro. Gabriel. Mas olha só, É, né? não vou entrar no né, seu Constantino? nível, não, A meu amigo. Não vou entrar no seu privataria. nível, não. É Você isso sabe, aí. eu não vou Olha falar do só. Paulo César Santos, não. E não vou nem falar da tua família. Não vou nem falar da tua família, que Você eu já sei abaixa muita o nível em coisa. qualquer lugar. As pessoas Lacração não querem mais ver o programa. total. André, Ninguém quer ver. você quer falar Ninguém sozinho, quer você ver. fala. Sucesso Olha de só, audiência ontem. você colocou os seus Manda colegas e a produtora do programa numa Vamos situação lá. delicada, porque se te demitirem Isso, hoje, que é Constantino. a demanda da audiência toda, se te Isso. demitirem por uma atitude de moleque, de Me quem não demite, sabe então. fazer uma Liberdade de entrevista... expressão pros bom, outros. Eu só questionei Não, uma isso coisa é uma com o questão presidente de da liberdade de República. expressão. Rachador tem que ir pra prisão ou não? Mentira, E manda os mentira. dois Peraí. lacaios aqui Deixa pra eu fazer falar. em cima de mim. Dois Peraí. lacaios, capangas. André, A seca é a única chance que vocês têm de tentar limpar a lambança que Capanga o não. mito de vocês fez. Peraí. A única ou eu chance. posso falar ou eu tô fora também. Então é ou isso eu aí. posso falar ou eu tô fora também. levantar. Peraí, Eu não não. vim bater boca com moleque, não. Ô, Eu tenho mais o Marinho, que fazer. Marinho. Não vou Eu tenho falar com mais o que moleque, não. fazer. Não vai Eu Marinho. aceitei o convite, Marinho. eu tenho mais o que fazer do que bater boca com moleque. Então vai lá, Então vai lá. deixa eu falar. Vai lá, então gostosão. deixa eu falar. Vai lá, gostosão. Tá, então vamos lá. Então vamos falar. Primeiro lugar, né? O duplo padrão salta aos olhos. Eu trouxe um fato no Jornal da Manhã, que é um programa que tem um outro perfil, claro, sobre o governo de São Paulo. Sabe o que fez o seu coleguinha, o governador de São Paulo? Né? Pediu direito de resposta, sendo que eu não ataquei ele, eu falei, trouxe um dado, e me chamou de vassalo do Bolsonaro, de terraplanista, negacionista e tal. Achou que ia fazer o showzinho tipo você faz, porque é da mesma laia, e depois ia se retirar. O produtor, que é um cara sério, me deu o microfone e falou, pode ir, manda ver. E eu parabenizo a Jovem Pan por essa postura. E eu fui lá e não entrei no mesmo nível baixo de vocês, que já fudam na lama para ganhar voto de vagabundo. Eu simplesmente... Você lacra e falta decoro em tudo que você representa. Decoro falta um governador pedir a cabeça... Bola de soja, calma aí, cara. Agora, presta atenção, Marinho. Na hora que você veio se despedir aqui, você tava com um bolo de caspa no seu paletó. Que é isso, Marinho? Que é isso? Vai falar, eu vou pedir para que corte o Marinho para que o nosso querido Rodrigo Constantino, que é o convidado, ele é convidado do programa. Você vai ter um dilema muito duro à frente, Emílio, porque ficou muito claro para todo mundo o grau de desonestidade e de molecagem. Então, né, mas vamos lá. Mas peraí. Vamos lá. O governo, o que me chama atenção, Emílio, é o duplo padrão. A gente viu a patotinha, depois a militância toda, MBL, Tucanos e tudo, vindo em defesa de que isso é uma questão de jornalismo. Ah, porque o lacre era para isso. Fez uma pergunta incômoda, tirou da zona de conforto e o presidente não aguentou. Peraí, Paulinho, peraí. Peraí. Não foi nada disso. Então, não foi nada disso que se tratou ali, o que a gente viu. Né? Eu estou dando um exemplo. O próprio Nicolas trouxe agora. Imagina alguém, mesmo num programa informal, tratar assim um ministro do Supremo. Eu digo o que aconteceria. Estaria preso. Imagina eu que o governador de São Paulo pediu minha cabeça ao vivo. Eu não vi nenhum desses pseudo-jornalistas saírem em defesa de um jornalista que tirou um governador da zona de conforto. Sendo que eu já entrevistei muita gente e nunca faltei com respeito. Inclusive, se eu for convidado para o programa e entrevistar o Ciro Gomes, que todo mundo sabe que eu tenho problema e treta antiga, eu trataria com o devido respeito, como qualquer autoridade que está ali, qualquer convidado que está ali, merece. Então, veja, a avacalhação do programa, da emissora como um todo, isso é algo muito sério. Isso é algo que as pessoas estão comentando lá fora. E colocou numa situação muito difícil, porque se ele for demitido, que é o que merece e o que todo mundo quer, vai ficar a pecha de que,
Teve ordem, né, de cima. Né? Então, isso é uma coisa muito ruim que foi feita. É uma coisa que mancha o nome do programa, do jornalismo, da emissora e tudo. Não, então, eu acho... Deixa eu falar uma coisa. Eu acho Manchou, que... né? Eu acho Boa, que... Peraí, Constantino. Marinho, peraí. Agora eu tô falando. Tô falando, agora fala. Eu achei também... Se você falar pelos colegas de trabalho, eu também achei, porque a Paulinha, ela fez a gente faz uma reunião prévia, falou, ó, vamos aqui, vamos nessas perguntas, é um dia especial, tal, não sei o quê. Eu senti que o Marinho preparou aquilo lá para dar uma lacrada. Mas isso, todo mundo... Pera lá, deixa eu terminar. Perdão. Deixa eu terminar. Mas isso todo mundo está fazendo hoje em dia. Eu vejo que todo mundo que vem aqui é uma tribuna livre, você sabe, Constantino. Senta, o cara fala, outro cara fala. A gente não aceita muito o que porque eu acho que isso é democracia. Agora, eu acho... O Adriles tem culpa. O Adriles levou pro pessoal quando foi chamado de bajulador e reagiu de uma forma inadequada. O presidente não saiu por causa da malícia do Marinho, que é muito pueril. Ele saiu pelo barraco que virou o Adriles foi chiliquento. Então, mas aí entra aquela Não história... respondeu minha pergunta. Pera lá, Até agora Marinho. Só um segundo. Vai lá, Emílio. O que eu acho é que hoje em dia tá todo mundo muito ofensivo. Então, tudo que é discussão vira esse barraco, vira essa confusão. Como aqui é um programa que corre solto, acaba acontecendo isso. Então, ou a gente para de fazer isso... E sai no auge. E sai no auge. Ou a gente para com essa coisa, para com porque todo mundo... Vocês fazem um belo trabalho. Não, porque todo mundo que vem aqui, o Marinho quis lacrar. Ele quis lacrar, é claro isso pra mim. Exato. Ele sacaneou a Paulinha muito. A Paulinha foi embora chorando. Por quê? Porque ela brifou. Ela falou, pô, vamos por aqui. Ela brifou todo mundo. Pera aí, Paulinha. Pera aí. Calma. Pera aí, Paulinha. A Paulinha tá brava. Por favor. Aí o que acontece? Mas o que acontece? Mas o Marinho, ele tem o espaço dele aqui. Tem. Ele tem o espaço dele. Tem que ter a liberdade. E tinha a liberdade também. E a porque pergunta senão foi pertinente, sim. A pergunta foi pertinente. Sim. Aí o Bolsonaro levantou, ficou chateado. Só que a consequência da lacração, de todo mundo querer dar o palpite, todo mundo querendo falar alguma coisa, é o que acontece hoje em dia. Porque todo mundo quer botar um pitaco naquele negócio. Mas, entendeu? Emílio, esse é o problema. Pra mim, o mais importante disso tudo, porque o Marinho já tem lá a bolhazinha dele, e fora da bolha todo mundo já acha dele o que ele é, né? Agora, o ponto é outro. A reação. O presidente saiu quando virou barraco. Agora, eu tô dando um exemplo, que eu não vi nenhuma entidade de jornalistas e nenhum par meu sair em minha defesa quando um governador pediu minha cabeça ao vivo. Eu não vi... O presidente Lula quis expulsar um correspondente internacional, Larry Roder, do New York Times, por escrever sobre os hábitos etílicos dele. Então, a reação do presidente, que foi a lacração do Marinho, foi quando virou barraco, e eu acho que ele está muito certo de não querer participar disso, né? Agora, veja, aí falam, o presidente que não aguenta uma pergunta incômoda. Isso é uma narrativa falsa. Não foi o que aconteceu. Foi uma lacração seguida de um barraco. O presidente reage com todos os defeitos dele e concorda até com o Marinho nisso. A liturgia do cargo nunca foi o forte do Bolsonaro. Todo mundo sabe, né? O que não dá o direito de um jornalista reagir da mesma forma, né? Eu dei vários exemplos aqui. Ou o Lula tem liturgia do cargo, o Ciro Gomes. Mas se eu for entrevistá-los, eu não vou fazer... Pô, cara, qual é? Eu não vou fazer isso. Eu não faço. Basta ver minhas entrevistas e já entrevistei muita gente. Então, o Bolsonaro reagiu da forma mais liberal possível. A minha pergunta, para mostrar a reflexão para o nosso ouvinte e telespectador aqui, é em relação ao duplo padrão. Tá bom, me coloca aí no programa entrevistando um ministro do Supremo e vamos ver como é que vai acabar se eu adotar a mesma estratégia. Então, isso já mostra quem, no fundo, respeita as liberdades de expressão, né? E quem, na prática, censura, persegue, manda até prender. E a turma que se diz liberal está passando pano para os verdadeiros autoritários e demonizando o presidente. Era só esse meu ponto principal. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, cara. Quando eu puder de boa me pronunciar, você me autoriza. Do quê? Não, você vai ficar brigando. Não vou ficar brigando. Porque vocês querem lacrar, aí o cara vai lá, põe no site. A minha lealdade profissional... Não tem lealdade nenhuma. Não vem não. Não vem de pandinha. Ele vem assim de pandinha, quando ele vem pandinha... Aí ele vem pandinha querido. Não vem de pandinha querido pra cima de mim, não. Eu sou macaco velho, Marinho. Fala o que vocês quiserem. Deixa eu falar sério agora. Mudando totalmente de assunto, porque acho que isso aí passou ontem. A turma vai discutir. Cada um acha uma coisa. Tem cara que odeia, tem cara que gosta. Acabou e beleza. O que eu queria falar com... Cara, eu tava vendo a Fox News. O Glenn tá lá, cara. O Glenn Greenwald.
Me conta esse bafo, meu querido. Bafo? Você falou bafo? Conta tudo, bicho. Isso é muito importante, porque o Glenn Greenwald é uma figura interessantíssima. Ele também já passou o que passou aí, Sim. né? Mas a verdade é a seguinte, o Glenn, apesar de ser claramente de esquerda, né? Ele nos Estados Unidos, ele tem uma postura um pouco diferente do que quando ele se comunica para o Brasil, né? Até mesmo em português, casado com o Davi Miranda e tudo mais. Ele tem alguns princípios que ele considera inegociáveis, o que o torna alguém mais próximo, às vezes, né, de mim do que esses tucaninhos todos. Eu acabei de dar o exemplo de passar pano para o verdadeiro arbítrio, abuso de poder, de censura, né? O Glenn denuncia isso. O Glenn denuncia a cultura do cancelamento. O Glenn denuncia quando o Trump foi banido de uma rede social. Mesmo ele pensando diametralmente oposto ao Trump. Isso significa princípios. O cara pode discordar totalmente de mim em termos de política pública, de um monte de pauta, mas nisso ele tem um princípio liberal, coisa que a gente não vê nos tucanos, né? O anti-bolsonarismo turvou totalmente a razão dessa turma. Então eles estão passando pano para quem realmente ameaça as liberdades, inclusive a de expressão, né? Enquanto que eles demonizam o presidente porque caiu numa armadilha de uma molecagem. Tá. Entendeu? Então esse é o ponto principal para mim. São as pessoas que estão olhando o que está acontecendo no Brasil e defendendo de fato as liberdades, né? E aí eles são rotulados de bolsonarista, de gado e blá blá blá, pelos que estão passando pano pro ministro, né? Que eu já nem falo mais em certo tom, não, porque eu sei onde o calo aperta, né? Eu sei quem realmente detém um poder arbitrário, quem pode mandar me prender do nada, né? A gente sabe, no fundo, todos nós sabemos. A gente sabe que pode fazer o que quiser com o presidente, que nada acontece. A gente sabe que pode jogar bola com a cabeça dele à guisa de pelota e que tá tudo bem. A gente sabe disso. A gente sabe que pode ir para o jornal de maior circulação no país, o que é um mistério, como é que aquela coisa ainda tem tanto assinante, e desejar a morte do presidente abertamente. A gente sabe que se fizer o mesmo com algum ministro do Supremo, vai preso. Então, isso, para mim, Emílio, é o mais importante. E o Glenn Greenwald, ele está com um senso de prioridade. Ele está com um senso de proporção das coisas, mesmo que ele seja um esquerdista que abomina o Trump e o Bolsonaro. Então, nesse aspecto, eu estou muito mais próximo do Glenn do que desses tucanos que são, além de hipócritas, os verdadeiros autoritários da história. Bom saber, porque o Glenn ontem me deu genuínas congratulações por fazer do my job. Fazer o meu papel, que é questionar político, cobrar e fiscalizar políticos. André Marinho. E não, literalmente, babar e fazer essa vassalagem. Vocês fizeram como modo de operandi. Posso falar só um pouquinho? Vocês não. Nós faz vassalagem é uma obra, vai dormir. Não vem não. Tá vendo como você é? É por isso que o nego briga com você. Você eu não posso te defender. Vocês não, porque eu não fiz defendendo, você põe assim. Tá, mas quando você fala vocês não, porque eu não fiz pergunta. André. Eu não fiz pergunta, então não sou eu. Não, mas calma aí. Ele falou pros dois. Todos contra. André Marinho, o seu papel... Tem direito de falar também. O seu papel não é esse. O seu papel é ser... Não é fazer tua vassalagem nunca. Não, deixa eu falar. O seu papel, André Marinho, não é esse. O seu papel é ser animador de jantar de Centrão. Escuta, o cara que tá... Só um minutinho. Não, deixa eu falar uma coisa aqui. Você vem com essas frases feitas, as pessoas não são trouxas. Deixa eu te falar, o cara que tá xingando o presidente, tá me acusando de várias coisas. É o cara que é animador de jantar do Centrão, que fez manifestação junto com o Ciro Gomes, que tem ali uma junção de Dória e Amoedo, né? Que aí deu o pai dele, né? É uma junção de Dória e Amoedo que deu seu pai, que saiu fazendo um videozinho atacando o presidente. E agora, né? O garoto de recados do papai vem aqui pra poder colocar toda a sua dor das costas da campanha. Então o que acontece? A grande questão, Rodrigo, escuta aqui só um minutinho. A grande questão é o seguinte: o cara que tá atacando a gente é o cara que ajudou para uma manifestação que tava Ciro Gomes, Simone Tebet, tava ali inclusive uma deputada, uma deputada, você apoiou e tava lá, você apoiou e tava lá. Você não apoiou? Antes aquela manifestação do lado do você apoiou não? Você apoiou não? Você apoiou não? Tchau. Você apoiou não? É esse o cara que tá protegendo a gente aqui. Esse é o padrão de não, que padrão? Padrão de que? Eu nunca defendi o Roberto Jefferson. Nunca defendi o Roberto Jefferson. Isso é mentira sua, irmão. Você e sua turma. Eu e minha turma, você é mentiroso. É isso, você é mentiroso. Tempo esgotado. Eu preciso encerrar.
parlamento, vocês viram. Eu preciso... Respeita a Paulista, audiência. Você não tem lealdade, cara. Só um Você é segundo. mentiroso, moleque. Mentiroso, moleque. E hipócrita. É só O isso. microfone, Reginaldo. Eu preciso encerrar, falando sério. Falando sério. Ô, Emílio. Eu preciso... Não, mas o Nicolas tem um ponto que é o seguinte: bajulador mesmo era um certo moleque que tem algum talento pra bobo da corte, que achava que ia ser, por exemplo, tradutor do presidente, quando o pai ainda era próximo do presidente, que surfava na onda do presidente. Isso era bajulador. Eu nunca fui, não, porque eu não preciso de nada do Bolsonaro e quando é pra criticar, eu critico. Quem me acompanha sabe. Deixa eu falar. Quem muda de casaca assim e fica bajulando cada hora um, não sou eu, não. É quem se dá bem na vida sem trabalho. É quem se dá bem na vida por outros métodos. Me desculpem, mas eu vou ter que encerrar. Vocês me desculpem. Eu sou contra encerrar assim. Eu gosto do programa Ser Livre, mas eu tenho tempo e eu preciso agradecer primeiro ao Nicolas. Obrigado pela sua presença. Obrigado, aqui. Emílio. Hoje, às 18 horas, se vocês tá lá. quiserem, Sim. vocês podem ir lá, continuar com esse papo. Corta o microfone, Reginaldo. Porra! Obrigado. Porra! Já tem corte pra caramba. Usa lá você com teus cortes. Vai lá no Marinho Produção, faz o corte. Marinho é gostosão. Cortes do MBL. Você faz o Nicolas gostosão e não me enche o saco. Não vem querer discutir de ontem. Não. Ontem já passou. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, galera, que participou aqui do Pânico, a nossa plateia virtual. Amanhã estamos de volta ao meio-dia, horário de Brasólia. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.